Gravando então, boa tarde a todos, dia 4 de março de 2021, aula de treinamento físico. Vamos dar sequência então ao conteúdo sobre métodos de treinamento de resistência. Hoje nós vamos falar de métodos intervalados. Quem é que apresenta hoje, gente? Sou eu, professor. Nicolas e a Cassiele, ela não pôde vir na aula hoje, mas aí a gente gravou a apresentação. Tá, então daqui a pouco eu passo para ti aí o comando para tu divulgar. E deixa eu só fazer alguns comentários. Só queria registrar para vocês que eu fiquei muito contente assim, com a publicação. A do Quevedo eu já tinha comentado, né, sobre links, um material muito bom lá, de pesquisador, do Joikendrup, e coisas bem legais, assim, mas também eu queria falar assim, especialmente da publicação da Edilene, tá, a nossa aluna da manhã, sobre aspectos de resistência ali, ela fazendo paralelos com a nossa vida, com que a gente está vivendo, assim, eu acho isso muito legal e eu queria só registrar que isso sirva de motivação para vocês também, para que vocês coloquem as realidades de vocês, mesmo que embora, assim, às vezes não seja tão qualificado em detalhes sobre treinamento, sobre aspectos do conteúdo, mas por outro lado são super interessantes porque são situações que têm muita relação com o conteúdo, embora não seja tudo, né? Quando a gente treina resistência, não tem só a questão da resistência psicológica que a gente já comentou, mas tem também isso, a gente falou bastante na aula passada, então eu só queria ressaltar isso, que vocês se sintam livres para usar ali a página do Face também para produzir coisas, tá? Eu sei que alguns de vocês tem várias coisas aí, né? Tem gente que está muito acostumado a produzir outros tipos de coisa, né? Eu brinco lá que o gatinho hoje tomou leite, vai lá e bota, né? Divulga para todo mundo e tal. Tudo bem, é isso, é o espaço livre para produzir o que quiser. Agora tem um outro desafio, que é produzir coisas que tenham a ver com a formação de vocês, que de alguma forma se relacione com aquilo que a gente está discutindo ao longo da disciplina. Então, tracem paralelos também vocês. Né, dentro das possibilidades, pode parecer muito simples, sabe? Um exemplo muito pequeno, talvez sem importância, mas se for importante para vocês, registrem. Coloquem ali sem medo de ser feliz, sem ter um super cuidado sobre questões formais, etc., mas é legal de registrar para a gente ir trocando. E o caso da Edilene é muito legal. Se quem não leu, eu sugiro que vá lá e leia, assim, porque é uma realidade, né, de uma mãe, no caso, né, em condições que a gente sabe que não são as melhores, no vídeo mesmo da aula ficou claro isso, e era eu dando aula e ouvindo a aula da educação física da filha, a filha sabendo que nos fundos estava a mãe tendo sua aula, que imagina, para tirar atenção, já é difícil dar essa aula para vocês, né, para nós adultos, imagina para uma criança ficar parado na frente da tela ali assistindo. Então ela sabia que a mãe estava tendo aula com o seu professor e o seu professor, o professor da mãe estava falando dela ainda, da tal da Ana Luísa, né, uma queridona ali, fazendo aulas de estafeta no meio da sala, assim, e a gente assistindo tudo aquilo. E principalmente a Edilene, né, de tirar o chapéu, uma aluna super abnegada, a fim de aprender, mas jogando em vários campos, né, porque tinha que atender a filha tendo a aula e ela tendo aula ali também, né. Então, também é um exemplo de uma resistência psicológica que os treinos de resistência também desenvolvem. Tem muita relação com a vida real, né? A gente falou disso na aula passada, mas eu queria só ressaltar isso e que vocês assistam e se sintam também impelidos a fazer, produzir também algum material nesse sentido, tá? Vamos lá, gente. Então, Nicolas, já liberei para ti. Tudo contigo aí. Legal. Certo, acho que já está aparecendo aqui, né, o vídeo. Tá. Beleza. Vou botar meu microfone só e aí já dou play. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Nicolas e junto com a minha colega Cassiele, a gente preparou esse trabalho para a disciplina de treinamento físico, ministrada pelo professor Leonardo Tartaruga. A gente ficou responsável em tratar sobre o treinamento de resistência, mais especificamente sobre o treino intervalado e em trazer também aspectos dos treinos HIIT e CIT.
Introduzindo o nosso trabalho, a gente gostaria de retomar aspectos do treinamento de resistência e da fisiologia para que a gente possa ir construindo um raciocínio e facilitando a compreensão do tema que a gente ficou, no caso, responsável aqui em abordar. Então, inicialmente, a resistência pode ser definida como a capacidade psicofísica do esportista de suportar a fadiga, sendo, então, a capacidade de resistir ao cansaço para poder executar durante o maior tempo possível um esforço, seja ele estático ou dinâmico, sem diminuir a qualidade ou a eficiência do exercício. E, como a maioria dos processos biológicos do nosso corpo, a realização de qualquer atividade física exige diferentes gastos de energia, e a fonte direta de energia para a contração muscular é o trifosfato de adenosina, o ATP. Para que os filamentos musculares, então, possam trabalhar durante muito tempo, é necessária uma recuperação ou uma ressíntese permanente desse ATP. E a ressíntese acontece em consequência de reações bioquímicas com base em 3 mecanismos energéticos, sendo eles, então, aqui o mecanismo aeróbio, que ocorre por conta da oxidação, ou seja, com a participação direta de O2 a carboidratos e de ácidos graxos disponíveis no organismo, principalmente no fígado e no tecido adiposo. O mecanismo anaeróbio lático, glicolítico, em que ocorre dissociação anaeróbia sem participação de O2 do glicogênio com a formação de lactato. E o mecanismo anaeróbio alático, que está relacionado com a utilização de creatina fosfato, presente então nos músculos que estão em atividade. Ao longo da atividade, da prática do exercício físico ou de diferentes exercícios, a dinâmica de liberação de energia também acontece de uma forma distinta, porque em cada um deles a utilização do sistema de creatina fosfato, glicólise, lipólise e proteólise para a ressíntese de ATP ocorre em proporções diferentes. Então, nesse slide a gente traz um gráfico que ilustra a interrelação entre essas rotas metabólicas correlacionando a liberação de energia pelo tempo. Primeiro, o mecanismo anaeróbio alático ou fosfogênico possui maior potência e permite assegurar a energia aos músculos em atividade já nos primeiros segundos do exercício. É por isso que desempenha um papel importante na garantia de energia aos exercícios de curta duração, que vão requerer potência máxima, né, ou esforço máximo do atleta. E a capacidade desse sistema é limitada pelas reservas de ATP e creatina fosfato nos músculos. E, devido a esse fato, é capaz de sustentar um trabalho com a potência máxima apenas nos primeiros 10 segundos, sendo que em menos de um minuto, bem menos que isso, na verdade, normalmente as reservas de creatina fosfato praticamente se esgotam e não contribuem mais para a ressíntese do ATP. Seguindo, a glicólise anaeróbia atinge a potência máxima, ou pico, depois de aproximadamente 30 a 45 segundos após o início do exercício. A velocidade desse mecanismo anaeróbio glicolítico é maior do que a do anaeróbio alático, mas graças à maior capacidade energética, essa rota constitui a principal fonte para manter o trabalho com duração máxima de 30 segundos até algo mais ou menos entre 2 a 5 minutos. E a capacidade dessa rota é limitada principalmente pela concentração de lactato no sangue, já que durante o trabalho muscular, nas condições anaeróbias, não ocorre esgotamento completo de glicogênio nos músculos que vão estar em atividade. E, por fim, os processos aeróbios são as principais fontes de formação de energia durante a realização de um trabalho prolongado e que a duração pode ser de algumas horas, né? O desenvolvimento desses processos aeróbios ocorre de uma forma mais gradual, podendo atingir o valor máximo nunca antes da faixa de 2 a 5 minutos, que nem o máximo, o limite da rota anterior, após o início do exercício, né? E o metabolismo oxidativo não é capaz de garantir por completo as necessidades de energia do organismo durante a realização do trabalho de grande potência, de grande intensidade, mas a potência no caso, mas a sua capacidade energética supera consideravelmente as outras fontes ao longo de atividades de maior duração, conforme a gente vê aqui no gráfico, né, graças às reservas glicolíticas e de gordura no organismo. Passando aqui, ainda falando da parte fisiológica inicial do treinamento de resistência, o VO2, ou o consumo de oxigênio, diz respeito à capacidade aeróbia do indivíduo. No treinamento é utilizado o parâmetro do VO2 máximo, que corresponde à taxa máxima de captação, transporte e utilização de oxigênio pelo organismo. E o VO2 máximo é conhecido como o melhor indicador da capacidade do sistema cardiorrespiratório, uma vez que ele está diretamente relacionado com o débito cardíaco, representado por Q, que por sua vez é o produto da frequência cardíaca e o volume sistólico, e que é uma variável que tende a aumentar durante a prática do exercício, e com a diferença a artério-venosa de O2, ou seja, o conteúdo arterial de oxigênio menos o conteúdo venoso de oxigênio. E esse valor do VO2 máximo está associado a uma boa saúde cardiorrespiratória, a um bom prognóstico de saúde e a uma boa performance física, que é o que a gente vai estar tratando aqui. Finalizando, então, essa parte inicial mais voltada a introduzir a fisiologia do treinamento de resistência,
A gente traz aqui um gráfico da relação da concentração de lactato com a carga de trabalho, para contextualizar melhor a explicação dos treinos intervalados. Então, a partir dessa curva apresentada, a concentração se mantém constante no início da atividade, com uma baixa carga de trabalho, porque as taxas de produção e de metabolização aumentam na mesma proporção. Mas já a partir de certa carga, que corresponde ao primeiro limiar de lactato, a concentração começa a subir, e em uma carga mais alta, relativa ao segundo limiar, essa concentração aumenta bem mais rapidamente. A metabolização aumenta até o segundo limiar, e depois a capacidade de remoção de lactato do sistema atinge o máximo, assim como o VO2, e, consequentemente, a capacidade de oxidação desse lactato, né, que é a principal forma de metabolização, muda, ou seja, muda o fornecimento de energia, passando a necessitar da ajuda de fontes anaeróbias aqui no exercício, né, ao longo do trabalho. E agora vamos falar de fato sobre o treino intervalado e, na sequência, os dois métodos. Então, no que consiste o treino intervalado, né? Conforme está aqui, seria um tipo de treinamento que consiste na alternância entre intervalos de esforço de intensidade moderada a alta e de repouso ou de esforço em baixa intensidade, em que a duração pode variar de acordo com o exercício realizado e o objetivo da pessoa. O método de treinamento, ele oferece melhores possibilidades na criação das influências que o treinamento tem, que visam o aumento das chances do atleta de trabalhar ao nível do VO2 máximo, justamente por estar trabalhando em intensidades bastante altas. As capacidades do coração podem ser bastante aumentadas quando se aplica o método intervalado nos treinos, já que o volume de choque do coração ou o déficit de oxigênio pela alta intensidade do exercício, que exige maior trabalho cardíaco, fica durante algum tempo em um nível máximo, né, dependendo da velocidade de distribuição desse déficit de oxigênio. E por isso, ao determinar a intensidade da carga que visa aumento das capacidades funcionais do coração, convém se orientar pelo índice da frequência cardíaca, um marcador bastante importante, que não deve superar valores extremamente altos de batimentos cardíacos no fim da fase ativa do exercício e também nem ser menor que valores esperados de BPM em resposta a uma atividade moderada no fim da pausa de descanso, né? Sendo importante uma boa execução e controle desse tipo de treino intervalado. E uma característica que a gente vai ver logo na sequência é que os protocolos de treino intervalado, eles visam obter um treino efetivo, ou seja, que vai trazer, então, um aumento no VO2 máximo, melhor na função ventricular e endotelial, como falei um pouco no tópico anterior, melhora na sensibilidade à insulina, regulação da pressão arterial, diminuição do esforço diminuído pelo treinamento, que é o que é esperado quando se trabalha com cargas que ultrapassam o segundo limiar de lactato, como foi falado um pouco mais anteriormente, dentre outros benefícios já esperados pelo exercício e, claro, dependendo de como o programa é projetado. E tudo isso, né, num treino que não necessariamente vai ter uma duração muito longa, que, na verdade, seria um dos grandes benefícios assim, desse tipo de treino, né, que as pessoas acabam optando assim justamente pela vida corrida e tudo mais, então é um treino mais curto. E agora eu passo a palavra para a minha colega Cassiele, que vai estar dando seguimento aqui ao nosso trabalho. Agora nós vamos falar sobre os métodos de treinamento, tá? Começando pelo HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Que é uma técnica de treino que envolve várias sessões repetidas de alta intensidade, seguidas de tempos de recuperação variados, impulsionando principalmente o metabolismo e ingestão de oxigênio, na qual o período de descanso é essencial, pois permite que o indivíduo se esforce a cada série. O HIIT possui diversos tipos de protocolos e modelos diferentes, cada um com o seu objetivo. Para trabalhar com esses métodos, o indivíduo ele deve avaliar, tá, se esse método de treinamento é apropriado para ele. Pois um aluno, por exemplo, sedentário ou iniciante, esse método ele não é muito ideal. Pode passar. Atualmente possui 4 subtipos desses treinamentos, tá? Que é o RST, que é treinamento por sprints repetidos, CIT, treinamento de resistência de sprints, e HIIT intervalado curto, HIIT intervalado longo. Pode passar. Vou começar falando sobre o RST, tá? Que é um treino um treino curto e com uma recuperação relativamente curta, tá? Ele varia de 3 a 10 segundos de duração e de 30 a 50 segundos de recuperação. O CIT, ele envolve intervalos maiores, normalmente passivos, que significa o quê? Que pode ser recuperação ou parado ou caminhando, tá?
E por conta da máxima intensidade utilizada durante o CIT, ele é potencialmente mais lesivo do que os outros métodos, tá? Ele varia de 20 a 30 segundos de duração e vai de 1 a 4 minutos de recuperação. Pode passar. Agora eu vou trazer um artigo que compara eles, tá? E nesse artigo eles dividiram 48 voluntários em 4 grupos, tá? 2 de RST, 1 de CIT e um grupo de controle que não treinou, tá? Através desse treino, eles verificaram que os 2 métodos são efetivos para performance aeróbia e anaeróbia, tá? Não teve mudanças muito significativas entre eles e os 2 melhoraram, teoricamente. Pode passar? Agora eu vou falar sobre o HIIT intervalo curto, que é a intensidade dele máxima e de duração curta. Ele é 120% do VO2 máximo, com duração de 10% do tempo limite e recuperação de 30% do tempo limite, tá? O intervalo longo, ele já é maior a duração dele e o tempo e a recuperação dele também é maior, tá? É 100% do VO2 máximo, com duração de 60% do tempo limite e recuperação 60% do tempo limite, tá? Pode passar? Agora a gente vai trazer um artigo que relacionou o HIIT curto com o HIIT longo. E no artigo eles encontraram que teve maior acúmulo de lactato, pico de frequência cardíaca, consumo de oxigênio no grupo que realizou o HIIT longo. Além disso, o VO2 era maior durante o tiro, mas menor durante o descanso, no HIIT longo, comparado ao HIIT curto. E além disso, os autores relataram que o HIIT longo dói mais e provoca mais alterações fisiológicas do que o HIIT curto. Pode passar? Agora estamos chegando nas considerações finais. E qual o método mais intenso? O método mais intenso, primeiramente, é o CIT, depois é o RST, depois HIIT intervalo curto e, por último, HIIT intervalo longo. Com isso, concluímos que, ao realizar os métodos, vejam qual se adapta melhor à sua realidade. HIIT é uma forma muito boa para se exercitar, pois tem uma intensidade em um período curto de tempo. Além disso, pode ser usado para a variabilidade do treino. Vale ressaltar que é super importante consultar o seu personal ou o especialista da área para ver qual método se encaixa melhor para você. Muito obrigada pela atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Já me assustei ali quando deu o reinício. Ué, ainda tem fala? Não, estava reiniciando. Ótimo, gente. 13 minutos. Ficou bem bom o tempo e o material ficou de alta qualidade. Queria parabenizar aí o grupo, tá? A parte inicial ali de bioenergética, revisão de fisiologia, ficou muito bom, tá? Nunca tá demais, não tem grande problema. Eu estava meio preocupado se fosse passar muito tempo, né? Foi quase a metade do tempo falando disso, mas não tem problema, tá? Porque foi muito bem feito e vocês apresentaram o conteúdo também, tá? Embora essa parte da fisiologia ela é um pouco básica, assim, sempre tem que revisar, né? Só que, claro, a gente tem que fazer limites porque tem que saber que é outro conteúdo, né? Mas está sempre relacionado, então não tem problema, tá? O que acontece, pessoal? Bom, ficou muito legal a divisão, a organização geral, vocês foram ver o que nós apresentamos na disciplina mesmo, não é o único jeito, tem uma nomenclatura muito variada, sem consenso, embora alguns acreditem que tem, mas é errado. Tá? Do ponto de vista de evidência científica mais alta, está muito longe de se ter uma linguagem só, uma nomenclatura só, uma divisão só. Mas vocês usaram uma ali que é bom, tá? Porque tem uma base científica muito boa. Inclusive, vocês fizeram um pouquinho diferente, Nicolas, do que foi feito de manhã. De manhã foi usado critérios um pouquinho mais tradicionais e vocês usaram uma coisinha mais moderna ali na divisão
dos hits longos e curtos, tá? Baseados na velocidade associada ao VO2 máximo e ao tempo limite, né? Na intensidade de VO2 máximo, tá? E aí eu só ressalto isso, né? Lembrem que ali dizia que era tempo limite, né? É o tempo limite do aluno no ritmo de VO2 máximo, tá? Esses dois marcadores, a velocidade associada ao VO2 máximo e o tempo limite do VO2 máximo, são dados que são relativamente fáceis de se adquirir, tá? Então, vocês fizeram, acho que foi uma decisão correta, porque é possível e é mais individualizado do que simplesmente usar o critério tradicional, que é dos 60 segundos, tá? Vocês usaram um que é baseado em percentuais da resposta do sujeito, então ele é mais individualizado, tá? Super interessante. Embora a gente veja que poucos grupos no Brasil fazem, infelizmente, por causa realmente do atraso nosso sobre o que tem sido produzido e feito realmente em treinamento em nível internacional. É uma pena. Mas, assim, ó, super útil. Deixa eu só lembrar, tá? Já que a gente puxou esse assunto, só para trazer para vocês, assim, embora se tenha discussão, né, e assim, ó, eu vou escorregar um pouco, mas eu vou ir para o lado prático, tá? Essa velocidade associada ao VO2 máximo, a maneira correta de se avaliar isso é avaliando o VO2 máximo, com analisador de gases, etc., toda aquela, né, traquitana que a gente precisa. É limitado, portanto, para o uso extensivo e repetido no dia a dia do treino. Mas a gente pode ter a velocidade estimada, a velocidade de pico, que não é exatamente aquela velocidade associada ao VO2. Tá? A velocidade de pico ou máxima, ela geralmente é um pouco superestima um pouco a outra velocidade. Mas ela é uma velocidade prática, que é muito útil. Tá? Embora não se tenha estudos para ver o erro de uso de um ou de outro ao longo do tempo, eu posso dizer para vocês que é um bom marcador, que é o seguinte, aí é muito mais fácil, é simplesmente a gente ter uma esteira que nos permita atingir velocidades que cheguem às velocidades de VO2 de teste, sem o equipamento. Aí é mais simples, é só ter a esteira, coloca o aluno no exercício, nas cargas progressivas, quase sempre são cargas de 1 quilômetro de aumento a cada minuto, tá? Ou 30 segundos a cada meio quilômetro a cada 30 segundos, mas é um pouquinho mais difícil, mais chatinho, que tem que estar aumentando sempre e tal. Mas a mais fácil é essa, do quilômetro por minuto, tá? E faz o aluno atingir o máximo que ele consegue. O estágio, às vezes, se escolhe o estágio anterior ou aquele estágio que ele alcançar. Tá? Mesmo que ele não tenha terminado, tá? Tem até cálculos disso, mas isso é um pouquinho, não precisa ir nisso. A gente pode ir no valor final mesmo ali, que já é um bom marcador, é uma velocidade de pico, a gente vai chamar assim para não ter erro. Então, é só ter uma esteira que permita eu conseguir atingir essas velocidades máximas, a gente pode aplicar a velocidade, esse teste no nosso aluno, desse jeito, e eu tenho lá a minha velocidade de pico. Então, eu posso substituir nos dados que o Nicolas eu ia dizer a Kimberly, não, a Cassiele apresentaram, tem como usar esse dado, tá? Eu tenho aquela velocidade. Aí o que se faz também? O segundo teste, tem que deixar no mínimo 48 horas, o aluno vai de novo para a esteira e ele é colocado naquela velocidade de pico, tá? Então, está aqui o Quevedo sabe bem que a minha velocidade de pico é em torno de 21, o Quevedo é um pouco mais modesto, é em torno de 19, né? Então, vou lá e vou para 21 km por hora. Tem que ter uma esteira boa, porque, infelizmente, né, eu tenho condições genéticas que me permitem ter esse desempenho aí ímpar. Mas aí, bom, voltando. Então, sou lá colocado na esteira para correr a 21 km por hora. E aí, o que se faz? Esse é dali que eu vou obter o tempo limite. Estou com um cronômetro, o aluno salta na esteira, é um teste bem engraçado de ver, porque tem que ter uma certa coordenação, ele tem que estar nessa velocidade, e se avalia o tempo limite em que ele se sustenta nessa velocidade. Tá? Esse é o tempo limite, o tempo até exaustão, em ritmo associado ao VO2 máximo, é todo esse nome completo. Mas vamos chamar de tempo limite, como o Nicolas chamou na aula corretamente, pedagogicamente. É tempo limite. E aí se avalia o tempo. E a partir desse tempo que ele se sustentou ali e a velocidade, com esses dois dados, vocês vão aplicar aquelas cargas que o Nicolas falou. Então, eu quero trazer para vocês que é um dado prático. O pessoal diz, mas isso aí é coisa de laboratório, isso aí é meio... Como é que eu faço na prática? Está ali o caminho, né? Depois tem a questão de tem que ter uma esteira boa, igual, né? Até para correr em velocidades mais altas, mas a gente sabe, né, que a maioria dos nossos alunos vão estar correndo em velocidades muito mais baixas do que isso,
e vão ter esteiras que vão permitir melhor isso aí se fazer, tá? Mas tem como, é isso que eu queria dizer. Vamos falar um pouquinho agora dos HIITs, né? Dos treinos lá que foram colocados. Primeiro, vamos falar da parte boa, tá? Reforço isso que foi colocado, é um treino altamente motivante. Vejam que não é um, né? São vários métodos que, como foi colocado pelos alunos, podem ser bem trabalhados. Eles têm uma vantagem no custo-benefício, isso até os alunos não falaram aqui, mas de manhã até se falou, tem uma vantagem óbvia da questão de custo-benefício temporal, né? Eu consigo aplicar treinos mais rapidamente com cargas de custos energéticos semelhantes, né? Com treinos mais moderados ou contínuos, fazendo uma comparação assim. Então, tem essa vantagem mesmo. Tem certas adaptações que acontecem em melhor qualidade do que treinos em métodos contínuos. Tá? Isso é controverso, mas tem algumas situações que acontece isso. Que mais? Sobre os treinos intervalados de alta intensidade. Tem algumas respostas melhores e tal, e motivantes, né? Super interessantes. Mas agora, assim, ó, essas informações que eu acabei de dizer, gente, infelizmente, elas são um pouco secundárias. Tá? Eu vou voltar a isso, eu já falei em aula, mas eu já disse para vocês, em treinamento, quando o pessoal fica estudando muito assim, ó, o que é melhor, um ou o outro, quase sempre essa pergunta ela é secundária. Não quer dizer que não é importante, mas para o treinador ela é secundária. Porque o olhar errado sobre isso é achar, e aí vem um erro pior, é achar que, bom, o HIIT foi melhor em tal condição, portanto, eu vou só treinar HIIT. Aí está errado. Tá? O aluno que treina, vou fazer um exemplo bem esdrúxulo, né? O aluno lá ligado à saúde, que treina durante 2 anos só treinos intervalados, só HIITs, ele está errado, fora da casinha. Assim, é uma situação que pode ser até que aconteça, mas quando acontece, a melhor coisa que se tem para fazer é pegar o treinador e o aluno e levar para o psicólogo, porque algo de estranho eles têm. Porque se vocês têm ideia do que é treinar HIIT, 100% do treino, vocês vão ver que é uma coisa fora da casinha. Né? A mensagem principal sobre isso, começando por ordem das coisas no mundo real do treino, é saber que o HIIT ele é importante, ele é interessante. Algumas vezes menos e outras vezes um pouco mais, mas sempre aliados a treinos contínuos. Tá? Um bom treino de resistência ao longo do tempo, isso é a mensagem principal. É tão importante os HIITs quanto treinos contínuos. Tá? Vão ter casos particulares, etc. E a gente vai discutir agora. Eu vou até trazer alguns exemplos. Mas, no geral, o papo é esse, mas é melhor aquele. Sim, tá, é melhor para esse aspecto. Eu tenho que ter atenção mesmo. Mas eu tenho que lembrar que eu não posso estar só treinando uma coisa. Vou trazer um exemplo que não é só meu, porque assim a gente varia um pouco. Hoje de manhã uma aluna comentou lá, disse assim, eu estava foi convidada para dar uma aula em academia, numa turma que estava treinando há 3 meses só na bicicleta, só HIITs, tá? E ela pegou lá e quis variar. Disse, que estranho, 3 meses só fazendo HIIT com a mesma turma. Eles só faziam HIIT há 3 meses. Tá? Ela colocou eles para fazer um treino de lomba, que é um pouco mais lento, né? Onde a gente sabe que tem aspectos de força ali ligado naquele equilíbrio de força-potência. Tá? Dá para fazer várias coisas, mas ali tende a ser um pouco mais lento o movimento, com um pouquinho mais desse aspecto de força ao invés de velocidade. Os alunos saíram derrubados, e era uma carga baixa, inclusive. Né? E aí ela se tocou, tem coisa errada acontecendo aqui. Eles só treinam em HIITs com cadências altíssimas, etc. Ou seja, estão trazendo adaptações que é um pouco estranho. Aí a gente conversou, os exemplos são fáceis. Né? Para começar, o ciclo ergômetro ele é muito limitado para a saúde por causa da aplicabilidade na funcionalidade. O papo é assim, a nossa vida não acontece em cima de uma bicicleta, obviamente. Então, eu não posso estar só treinando 3 meses, fazendo sempre a mesma coisa em cima, e especialmente só em ritmos de HIIT, né? Bom, foi o que ela mostrou ali um pouquinho com esse exemplo. Quando foi solicitado para eles fazerem um exercício que não era nem de altíssima intensidade, mas mais lento, esses alunos sentiram muito. E isso significa que no dia a dia eles vão sofrer quando tenham que subir escada de modo lento, que é o que a gente mais faz, onde tem alguma carga, tem alguma relação.
Ou seja, tem coisa errada ali. Eu não posso ficar 3 meses treinando só HIIT, 100% do treino HIIT, obviamente. Então, essa é a coisa importante. Depois tem o detalhamento. Olha, para tais grupos é melhor tal coisa, etc. A outra mensagem que eu quero dar para vocês, quando a gente fala de HIIT, é que quase sempre não é interessante fazer HIIT em alunos iniciantes. Isso é o que dá muita discussão. O pessoal fica até meio irritado comigo e tal, porque tem um monte de gente vendendo aí um monte de produto que tem que fazer. Tipo esse cara da academia lá da Mari, onde tinha que fazer a bicicleta HIIT, porque é o negócio e o cara só faz isso porque o chefe mandou, né? A gente imaginou isso, né? Não sei bem as causas do porquê disso, mas muitas vezes tem isso. O cara está dentro de um... Ele está vendendo aquele produto, e aí ele fica preso naquilo, né? E a gente entra naquela discussão de Pilates, eu não vou trazer aqui de novo. Tá errado, não dá para fazer a mesma coisa. Agora, quando está no início, gente, a gente tem que lembrar que, assim, ó, aí eu trago uma outra análise que a gente já fez, a gente tem que resgatar aquela ideia do professor Cavanha sobre a máquina e o motor, né? Quando eu vou realizar meu treinamento, eu vou ter adaptações do ponto de vista energético sobre 2 aspectos. Não é, e tem o estrutural também, mas só do ponto de vista energético eu vou ter 2 eficiências principais. Eu vou ter a eficiência muscular, aquela ligada ao combustível meu, ao meu metabolismo, que vai ser avaliado em que percentual eu vou usar para produzir trabalho muscular. Essa é a eficiência muscular, né? Eu sei que é em torno de 25% para concêntricas, 4 vezes mais para excêntricas. Tudo bem, eu tenho essa eficiência, e depois tenho a eficiência da máquina, não do motor. A eficiência de transmissão, que é o quanto de energia, do nível de fibra muscular eu gero para o ambiente. Esse é o outro problema, né? A eficiência de transmissão, que essa é a fisiomecânica, bem a área que eu estudo. Bom, nesses treinamentos, eu tenho que ter muito cuidado, porque o aluno iniciante, eu já dei esse exemplo lá para a corrida, né? Já falamos sobre isso. O aluno iniciante de corrida, ele adapta mais rápido o seu motor do que a sua máquina, tá? A gente faz um gesto muito evolutivo, nosso aparato locomotor está muito acostumado a fazer isso, e a gente tem adaptações relativamente rápidas em relação à máquina. E aí vem essa desproporção, vai ser uma das causas da grande prevalência de lesão em corredores. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, os caras adaptam um motor mais rápido, mas a estrutura não está pronta para transmitir isso. E aí aparecem as lesões. Se eu coloco isso num aspecto do HIIT, gente, vejam que eu tenho muito perigo aí. Claro, depende do ambiente que eu vou treinar, depende do exercício, né? Claro, se for corridas, que é o mais comum, perigoso, porque eu vou colocar cargas mecânicas altíssimas nessas situações. E eu sei que a intensidade ele é um marcador mais forte do que o volume nessas fases, tá? Então, atenção. Mas não só isso, também tem um volume, mas o HIIT é perigoso, tá? Se eu vou para o cicloergômetro, também, gente, eu tenho coordenações, hoje eu vou falar um pouquinho dos tipos de assimetrias musculares que a gente tem nos tópicos especiais de hoje, tá? E a gente vai ver ali que tem as simetrias bilaterais, que é o caso da bicicleta. Então, imaginem fazer alunos iniciantes a treinar alunos sedentários, sem fazer muito exercício, onde os adutores do cara não são recrutados faz muitos anos, não usam para nada, só para subir escada e olhe lá, e daqui a pouco o cara tem que gerar rotações mais de 180, mais 120 rotações por minuto, que dá 2 rotações por segundo, né? Então, adutores ativando muito fortemente, além dos propulsores principais, muito rapidamente. Chance de lesão. E a gente sabe que tem. Por exemplo, foco lá no ciclismo, tem o joelho, etc. Também pode gerar esse tipo de lesão. Então, atenção. Um HIIT na fase inicial nem sempre é bom. Aí eu vou dar números gerais. Não quer dizer que não dê para fazer. Só eu acho que tem que ser menos frequente. Tá? Então, vamos pensar assim, macrociclos de 6 meses. Tem um aluno iniciante, tá? E os primeiros 6 meses desse cara, que não treinava antes, é quase certo que eu tenho que treinar pouco HIIT. Se eu tiver que fazer, eu coloco só sessões, eu não boto nem microciclos de HIIT, porque não tem porquê. Eu posso fazer uma base boa com esse aluno tendo boas adaptações. Ah, talvez fosse maior com o HIIT, aí vem a discussão que os artigos trazem muito. Mas, gente, melhorar 80% ou 65%, mesmo que seja significativo, é secundário agora, porque o risco é muito maior por outro lado.
Aí vem o segundo macrociclo, o segundo semestre, o segundo ano, aí eu posso encaixar um pouco mais de HIITs também, mas oscilando as coisas e trabalhando, e depois a gente vai ver, por exemplo, polarizado, que é uma das maneiras, tantas que a gente vai trabalhar, e no dia a dia vai aparecer isso. Ao longo do tempo, já te passo a palavra, já a gente vai ver que o mais comum vai ser a gente trabalhar em conjunto, né? Onde nós vamos ter os dias um pouco mais intensos e outros menos. E aí já vai quebrar com aquela coisa de que o HIIT é melhor do que esse. Não, eu vou ter que trabalhar em conjunto. Mas isso eu já estou falando para caras mais treinados. Para caras mais iniciantes, 2, 3 vezes por semana, não tem muito o que fazer e dá para se trabalhar desse jeito. Vai lá, Quevedo, fala aí. Não, Tarta, tu falou, acabou falando o que eu estava pensando. Eu acho que da forma como tu está colocando, eu acho que quando tu tem indivíduos melhor treinados, assim, que tem uma melhor consciência corporal e obedecem, eu vou botar obedece entre aspas, né? Aquilo que o treinador está sugerindo no treino ali dentro daquele planejamento que foi elaborado em conjunto, né? Eu acho que funciona super bem, mas tu acha que existiria algum problema? E eu acho que até tu falou isso e eu talvez não tenha pegado. De, por exemplo, assim, ó, num mesociclo de 4 semanas, ali dentro de um macro, para uma determinada prova, por exemplo, de 5 ou 10 quilômetros, onde já é uma prova mais intensa, tu colocar pelo menos um treino de HIIT por semana, por exemplo, ou a cada 15 dias, assim, para tirar o aluno um pouco daquela coisa de só ritmados, intervalados, e aí fazer algo assim que exija talvez um pouco mais ou de potência ou de velocidade anaeróbica. Isso, não, eu acho bom, acho bom. Isso aí, só isso, é fazer uma carga menor para isso, né? Ele tem que ser momentos assim em que teu método contínuo, ou aqueles mais conservador que tu está dizendo, ou até os intervalados mais tradicionais, eles estão meio no limite. Aí tu encaixa um HIIT ali para fazer aquela microciclo um pouco mais intenso, né? Isso pode acontecer ao longo do macro, aí pode estar nesse meso ali que tu falou, que vai ser um dos mais intensos. Aí encaixa 2, 3 HIITs, sessões que tenham HIIT. Mas entende que no volume total do teu aluno não pode ser 100%, porque eu só estou quebrando com uma coisa que é muito fora da realidade, né, Quevedo? É isso que eu quero trazer para os alunos, porque o aluno novo, às vezes, lê e ouve muito pesquisador, e às vezes o papo do pesquisador está fora dessa realidade, né? Porque a nossa discussão na pesquisa quase sempre é 8 semanas, 16 semanas. A gente é o que mais produz, né? E nós vamos ver em treinamento. Só que a gente sabe que o mundo real não é 8 semanas nem 16 e quase sempre não é nisso de 100%, sabe? Então, mas hoje apareceu um caso lá da academia onde uns alunos, né, de nível baixo relativamente a intermediário, de saúde, nada a ver com desempenho, estavam treinando há 3 meses HIIT 100%. Né? Isso não existe, assim, quer dizer, existe, está ali acontecendo, mas isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque está errando em muita coisa, né? Bem diferente do teu exemplo. Teu exemplo é inverter, né? É um volume baixinho, de 10%, 20% das sessões em que tem algum HIIT para alunos num determinado período. Né? E isso pode ser aumentado, inclusive. Aí que vem o lance do treinamento. Se esses caras se tornam intermediários com uma base boa, tu tem que trabalhar com mais coisa. Aí o erro está em ficar naquilo. Eu vou dar um caso bem pior do que o Quevedo está trazendo. É o caso dos ex-militares, meus colegas de quartel, né? E o Quevedo deve ter também. Tem colega que até hoje a gente serviu faz mais de 20 anos e os caras só sabem fazer 1 hora de corrida, só sabem fazer, por causa do staff lá, corria 50 minutos, 1 hora, era só aqueles blocos e a gente sabe que ajuda. Perto do que era antes, os caras não tinham nenhuma relação com o exercício e os caras ficam 10 anos fazendo a mesma coisa, mas são poucos que aguentam. Né? E mesmo esses que aguentam, a gente tem que dizer bem as coisas. A gente não está usando bem o serrote do treino, eles estão usando ainda o meio do serrote, como eu digo, do treinamento físico. Né? Poderia estar usando aquele tempo pedagógico de aula e tendo muito melhores resultados, variando as coisas, colocando um pouquinho mais de intensidade, fazendo alguns hits, inclusive, ao longo dos anos, porque os caras estão correndo há anos. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Só tem que cuidar com aquela meta narrativa. É melhor do que o outro. Aí vai lá e dá curso, um monte de lugar. E aí sai... Os exemplos dos artigos quase sempre são aqueles modelos muito estranhos. Né? É 100% que serve para a ciência, para a gente entender as bases das coisas. Mas no mundo real, a gente tem que trabalhar em forma multicomponente, em predominâncias. Né?
É isso que eu queria trazer para vocês, tá? Do HIIT, ter esse cuidado, assim, que vai muito além do é melhor ou é pior. Não, traz adaptação boa, que bom, agora eu vou pensar na minha curva de treino, como eu vou encaixar isso que tem um sentido, que tem uma lógica do treinamento boa, né? Que me traga novas adaptações onde precisa, e não só isso, tem a questão de motivação, né? Esse é o outro elemento daquela velha história da monotonia. Então, eu jogo ali também algumas intensidades onde o aluno não vai de novo, como era eu há muito tempo, que era quarta-feira na piscina, que era o dia de um fundão. Eu sabia que tinha que nadar 2.000, 3.000, e era uma tragédia, porque era meses que então eu ia para a quarta-feira, parecia que tinha umas nuvens em cima, tipo Família Addams, porque, meu Deus, lá vai o troço que tu já sabe há meses o que vai acontecer. Então, tem esses elementos que a gente pode jogar também, e também de adaptação interessantes. Um outro exemplo que eu quero dar é de um artigo do Foster, em que ele traz um resultado negativo, mas vamos olhar com calma também. O que eles fazem, simplificando? Eles usam o método Tabata, que nasce lá no CrossFit e tal, e é um exemplo de uma espécie de um HIIT, né? São treinos muito curtos, a sessão toda dá 20 minutos, tá? Ela é muito rápida, então tem esse discurso, olha, isso é bom para os caras que não têm tempo para a saúde, sabe? A mensagem é essa. Mas vejam só o que sai no artigo. Eles analisaram o nível de prazer, pleasure scale. Tá? Eles fizeram uma escala lá, validada e tal, que vai indicar o quanto o aluno gostou daquele treino. Tá? Ele representa isso, não é tanto o prazer, sei lá, mas é essa coisa de gostar. Gostei, não gostei do treino. O resultado foi pífio. Eles não gostaram dos treinos. Eram alunos iniciantes. Aí que vem a questão. O Tabata, o método Tabata, ele foi construído para caras altamente motivados, que são os caras do CrossFit. Então, tu já vê que é um outro grupo. Então, tem que ter cuidado com isso. Nesse exemplo de HIIT, aí, muito específico, com seus exercícios e tal, para caras iniciantes, de idade adulta, média ali, jovens adultos, a gente pode chamar, não deu certo, foi muito ruim, assim, no prazer. Eles melhoraram, só que... E tem outro dado interessante desse estudo. Em torno de 20% dos alunos, frequentemente, eles não conseguiam sair da sessão de treino. Porque o treino era de 20 minutos e a gente imagina para um cara que inicialmente sedentário, o que é sair de um HIIT. O cara chega, é aquela gritaria, tem que ter motivação. Esse é um elemento interessante, que eu também não disse. Os HIITs é bom que tenham também estímulo verbal. Não é necessário, mas não é obrigatório, mas é muito válido. Se puder, coloca, porque isso auxilia também na adesão ao treino, etc. Então, os caras vão lá, gritaria, alta intensidade durante 20 minutos, vai-te embora rápido. Claro que para o campo da saúde, gente, isso é uma agressão. Eu sei que o aluno não tem tempo, então também não é fácil, né? Porque a gente não está lá na pele do professor que tem que jogar com isso, dizer, tem que prometer uma coisa, só que tem que pensar na saúde de forma mais ampla. O que eu sugiro aí, gente, aí tem a parte pedagógica nossa, da área de treinamento e educação física. É a gente, ao longo do tempo, mudar isso. O aluno não pode fazer 20 minutos, assim, eu estou dizendo um aluno médio, tá? Que é o que pode aparecer mais no campo da saúde, é o que a gente mais tende a ver por causa do nosso estilo de vida atual, que é correria, pessoal estressado, pessoal cheio de problemas, sem tempo, trânsito, tráfego, problemas de toda ordem, isso é o mais normal a gente ter. Então, não, assim, chegar para fazer sessão de 20 minutos de gritaria e alta intensidade é bem complicado. Porque assim, eles precisam também da catarsis, que a gente chama, é um termo uruguaio, lá os castelhanos usam muito, que é se isolar um pouco do mundo esse que eles têm lá fora. Então, não é simplesmente só imitar o que acontece na hora do rush aqui em Porto Alegre, continuar a gritaria e fazer uma hora do rush dentro da academia. Isso, por si só, a gente já sabe que tem seus limites, sabe? Então, não dá para fazer assim. Então, pedagogicamente, leva esse aluno, faz os rituais de entrada e saída. São coisas antigas que vocês estão cansados de ouvir, mas são importantes, sabe? Faz uma conversa inicial, vê como é que tá. Não faz o psicólogo mesmo, senão os caras não param mais de falar, mas faz aquilo que os caras mais experientes fazem. Faz uma conexão com o aluno, conversa, calma ele e vai para o aquecimento devagarinho. Depois, na parte final também, né? Porque isso no campo da saúde tem muito sentido. Então, esse é outro motivo para fugir dessas saídas milagrosas, assim. Tem que começar assim. Bom, começa para não perder emprego, mas tenta mudar essas realidades, porque para a saúde, muito bem também não faz. Aí tem dado mesmo mostrando ali o Foster, e além da realidade aí que a gente vê.
Tá? Isso era um elemento que eu queria trazer para vocês, para pensar. De novo, não quer dizer que não dê para fazer. De novo, tá? É super interessante. Só tem que cuidar com essa ideia de que agora ele é o melhor de todos, quem não faz HIIT, aí começa a se inverter, né? A gente vai falar depois do caso das assimetrias, com o exemplo do vôlei, que a gente começa a inverter as coisas. Daqui a pouco, como acontece no Brasil, o terraplanista vira ministro, né? E começa a chamar o globalista de estranho, né? Começa a inverter tudo, para tudo. O HIIT ele é importante, agora ele não pode ser trabalhado como a salvação da lavoura 100%. Isso é legal para o pesquisador lá que publica seus artigos sobre isso. Agora, no mundo real, ele é complexo e é só uma ferramenta a mais, mesmo no campo ali da resistência que a gente está conversando. Os métodos contínuos, mais do que é mais importante ou menos, ele é tão importante quanto. E aí a gente vai jogar com predominâncias ao longo do tempo. Isso é o mais importante em se tratando de treinamento. Depois, o resto é mais secundário do que essa mensagem. Isso tem que ficar claro. Tá? Que mais, pessoal? Aí vem algumas dicas, assim. Foi falado, foi legal, vocês pegaram alguma coisa lá, não sei se era do meu material ou de outro lugar, mas tem aqui um dado que no campo do treinamento, e por enquanto não está em nível de evidência muito alto na ciência, mas até os caras que são cientistas têm tweetado isso, têm registrado em materiais não tão científicos, que os RSTs, os treinos mais curtos, resumindo, aqueles treinos que vão até 10 segundos de intensidade, que são aqueles mais intensos, né, bem curtinhos, esses daí, mais do que os CITs, tá? Os RSTs mesmo, tá? Que são curtos mesmo. Aqueles mais anaeróbicos aláticos, né, fosfagênio, coisa assim. Esses daí, eles tendem a fazer o aluno sofrer menos do que os treinos com tiros que começam a chegar em 30 segundos. Tá? E de 30 a 60 segundos, a dor é mais ou menos essa. Tá? Isso é uma coisa da prática que o pessoal tem visto, só que ainda falta o registro, mas tem visto muito forte. Então, de novo, não quer dizer que eu só tenha que fazer tiros de 7 segundos. Eu não estou dizendo isso, tá, gente? Não, senão começa a ser o mesmo discurso aquele do HIIT, a gente começa a fazer aqui. Mas, quando eu quero jogar com o sofrimento do aluno, com essa ideia dele ir se acostumando devagar com isso, as estratégias de 7 segundos, embora sejam muito intensas, né, que a gente acabou de dizer que não dá, mas, por um lado, faz sofrer menos. Então, onde eu tenho que jogar com a carga de treino, overheating, e eu tenho que baixar de alguma forma e ainda ter um estímulo bom, os treinos, os RSTs, eles são interessantes em relação aos hits longo, curtos e inclusive o CIT, que já é um pouquinho maior. Tá? Então, lembrem disso. Tá? É uma dica boa de treino e quem faz treino sabe. Tiros de 7 segundos não dá tempo de sofrer. Mesmo que depois no somatório tu vá sofrendo. Tá? Os tiros de 30 dá tempo de sofrer. O papo é assim, resumindo. Depois tem que sentir mesmo para ver. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, até porque a gente já viu que vocês às vezes nem conhecem alguns tipos de testes, né? Então a gente já revisa isso. Mas, por exemplo, quando eu faço um Wingate, é o teste lá do ciclo ergômetro, dos mais famosos da ciência do exercício, né, que avalia a potência anaeróbica lática, né, ou ligada à glicólise anaeróbica, tá? 30 segundos. Nesse teste, assim, na minha experiência, 1/4 dos alunos, ou atletas que eu avalio, quando fazem bem feito, mas 1/4 no mínimo, ou até a metade, passam mal. Ou tem alguma dor de cabeça, ou se sentem mal, ou querem vomitar, porque fizeram bem feito o teste. Porque é muito sofrido. 30 segundos. É próximo lá do pico, como o Nicolas mostrou, do pico lá do sistema lactato. A gente tem concentrações cavalares e tal. É sofrido, tá? É isso que eu quero dizer. É sofrido. Então, o aluno tem que ir treinando e se adaptando para isso, porque ele sofre um pouco mais. Claro que isso não vai ser feito em 100%, senão ele faria uma vez, não. Mas se faz menos. Mas, mesmo assim, sofre mais do que os outros de 7 segundos. Tá? O que mais, pessoal? De dica, assim, de treino? Tem um erro meu, tá? Porque ainda a linguagem, o material em inglês é muito mais atual, e eu me dei conta hoje de manhã, provavelmente porque vocês pegaram do meu, ou talvez de uma tradução mesmo, que ali onde diz hits longos e curtos, parece que é intervalo longo, porque está ali, né? Intervalo longo. O melhor seria intervalados longos, que significam que o tempo do tiro é longo, não o intervalo. O intervalo até tem uma correspondência, mas é especialmente por causa do tempo, tá? É por causa do tempo. E então é isso. É o intervalado longo e intervalado curto.
que é em base daqueles percentuais do tempo limite, ou 60 segundos, se a gente quiser usar o outro critério mais simples, mas esse é menos individual, né? Tá? Então, tem que cuidar isso. Que mais, gente? Outra coisa muito importante, quando eu falo de treinos intervalados, é uma coisa que também a ciência do exercício e o pessoal da fisiologia às vezes não dá tanta importância, mas é um conhecimento super importante, que é o trabalhar com cronômetros, saber mexer em cronômetro. Esse é um tempo de aprendizagem que se precisa, que a nossa disciplina não vai trazer nada, porque é desse jeito que a gente está vendo, mas é um desafio para quem for treinar, saber trabalhar com cronômetro, saber pegar tempo de equipes. Assim, na natação é comum lá, a gente fazia tiros, era 5 raias saindo ao mesmo tempo, a cada 5 segundos, e imagina 5 alunos em cada raia. Então, tu tinha ali 25 tempos para tu pegar no tiro e ir dando tempo para cada um deles. Imagina os caras ir chegando e tem que saber usar os laps, tem que saber fazer o controle de cronômetro. Isso envolve aprendizagem e habilidade até com tecnologia. Tem aluno, tem professor que não sabe mexer em cronômetro. Assim, professor que já está trabalhando nisso. E isso é grave. Tá? Isso é grave. Tem que aprender a usar a tecnologia mínima para poder fazer treinos mais controlados. Por quê? Aí vem um elemento assim, porque os HIITs, eles nos aproximam dos treinos de velocidade em certo ponto, tá? Eles têm adaptações neuromusculares super importantes, dependendo do tipo de HIIT, mas naqueles mais curtos e mais intensos, vai chegar nisso. Então, são até formas de treinos que vão se aproximar de resistências de velocidade. É um campo intermediário, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quanto mais intenso o treino, ou seja, indo lá para os RSTs e os CITs, tá? Mais eu tenho que ter cuidado com o controle do desempenho. Isso tem que ser feito de forma geral, mas a gente vai ver que assim, é mais intervenção do treinador, tem que ter mais estímulo verbal, mais motivação. Quanto mais é de velocidade e mais cuidado com a qualidade de movimento e de desempenho. Eu quero dizer assim, nos tiros lá de 7 segundos, 5 segundos, 10 segundos, tá? Nesses tiros, se o aluno quebra, se ele faz mais lento em 1 segundo ou 2, isso é muita coisa. Então, eu tenho que avisar o aluno e tenho que pedir para ele subir o ritmo, para ele encaixar o ritmo que tem que fazer. Se ele não fizer a segunda vez, ou para ou dá o ultimato. E se ele fizer a terceira, ele não conseguir seguir na terceira, tiro da série, para o treino. Tá? Porque é muito importante a qualidade de movimento ali. Ali já tem aspectos da velocidade. Se eu quero ter adaptações de velocidade, é muito importante a qualidade técnica. Eu não posso treinar errado. Quando eu falo de resistência mais geral, que são as cargas menos intensas, um pouquinho mais de volume, mesmo HIITs, tá? Mas são um pouquinho mais longos, né? Os intervalados longos, por exemplo. Nesses daí, se eu errar em um pouquinho, eu posso passar um pouco ainda, porque eu faço meu aluno trabalhar numa zona de fadiga e exaustão, que é o que a resistência tem que trabalhar. Então, eu posso até me permitir algum erro, mas não muito, porque senão o cara quebra e é bom parar também. Mas é mais importante conforme eu vou chegando mais em velocidade. Tá? Porque as adaptações também de controle neural são muito importantes e eu não posso treinar errado, eu não posso repetir errado. Mas eu tenho que pegar o cara em situação de fadiga. Tudo bem, mas então tu não quer trabalhar com velocidade, quer trabalhar com outra coisa. Não é tão importante. Nós vamos ver que na velocidade isso vai ser uma regra. Eu ter o controle total, fino, não só do desempenho, mas até da qualidade de movimento. Tá? Que mais, gente? De dicas gerais, assim, de HIITs e treinamentos intervalados, teria muito mais coisa, mas eu acho que mais fundamental é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Falei demais, né? Vai pegar. Como sempre. Era para ser tudo TED, mas esse TED não rola muito com o nosso perfil, né? Quer ver? Mas vamos lá. Ô, Tarta, deixa eu fazer uma observação aqui para variar um pouquinho. Vai lá, vai. Eu sou de uma escola de atletismo, que é a do Leonardo Ribas, né? Inclusive, não só como atleta, mas também como treinador, que eu gosto da ideia do cronômetro. Né? Então, por exemplo, hoje eu dou treino na borda e tô com 3, 4 cronômetros ali, né? E quem me supervisiona, porque como eu não estou formado, eu tenho um supervisor comigo, né? Que na realidade não entende muito aquilo ali, né? E não, como é que eu vou dizer assim, para não me parecer antiético, assim, não acho que vale a pena num grupo muito grande de atletas tu ter
pessoal pegando treino, pegando tempo, porque o atleta, ele acaba ficando mal acostumado. Eu não penso dessa forma porque isso aí também ajuda. Claro, daqui a pouco tu pode orientar o atleta, o aluno, não vai ser sempre. Hoje eu vou pegar, eu quero fazer um controle e tal, para ver como é que tu tá, se tu tá bem. Porque imagina uma assessoria com mais de 100 alunos e tu tendo aí, sei lá, às vezes eu chego a ter na pista 80, 90 alunos. Sim, não vai né? ser todo o ali tempo com cronômetro. não vai ser todo o tempo, é mais complicado. Mas, assim, eu vejo muita negligência no uso do cronômetro. Eu acho que tu pode pegar o cronômetro, tá com ele na pista, ou tá com ele na borda, onde for, no velódromo também, que já fiz esse treino de velódromo, né, para bike. E assim, hoje eu vou pegar o treino aqui, do fulano, Beltrano, Ciclano, quero ver como é que vocês estão treinando talvez específico para a prova A, B, C, enfim, né, e fazer isso. Mas, assim, negligenciar totalmente, eu sou bastante contra. Até porque tu tem que mostrar, do meu ponto de vista como treinador, ainda informação, para poder dar certos feedbacks, né? Porque muitas vezes, assim, apesar de hoje ter a tecnologia do Garmin, do Polar, dos relógios de modo geral, que tu baixa no Strava, tu baixa no Garmin Connect, tu consegue visualizar pelo aplicativo de treino, onde tu manda as planilhas, muitas vezes tu quer assim, não, eu quero ver como é que ele tá. Uma coisa é o que tá mostrando ali que ele fez, mas assim, será que ele atingiu aquele grau de intensidade? Ele sofreu, ele não sofreu? Apesar dos feedbacks, né? É bom às vezes tu ter esse contato, tu ter essa vivência, porque senão tu nunca vai saber como é que é. Exatamente. Não, reforça isso, né? É muito comum, que é uma coisa que eu aprendi com o Léo também, quando eu estagiava lá eu comecei a fazer pesquisa com corredores, né? Minha experiência era remo e natação, aí eu fiquei lá na Sojipa, na graduação ainda, e eu me lembro que era isso, o treinador está mais próximo dos atletas, nos atletas de resistência, nos dias dos tiros, né? E não é só por acaso, não é porque é mais fácil, porque os tiros têm menor distância. Claro, isso ajuda, né? Porque nos treinos, maior distância é mais difícil, né? Mas mesmo assim, é também por essa questão da qualidade de movimento também. Tem razões disso além, né? Porque envolve essa questão. Claro que o cara de resistência vai ter que treinar relativamente menos velocidade. Então, isso não é tão importante, mas mesmo assim, se for mais importante ainda. O cuidado, inclusive, não só do desempenho, mas também da qualidade de movimento. Mas isso para todos, eu só estou falando em predominâncias, né? Mas é assim, a regra é essa, quanto mais for para velocidade, mais importante é isso. Né? E aí o Quevedo traz esses exemplos do cronômetro, que é importante mesmo. E é assim, em parte é por causa da nossa formação, às vezes, muito academicista. Porque um cronômetro, o que é um cronômetro? É a coisa mais simples que a gente tem. Sim, mas tem que ser bem usado. Né? É que nem com meus alunos, a gente usa Vai com equipamentos de mais de 100 mil reais, mas aí os guri não querem saber como se baixam os dados do frequencímetro. Professor, mas eu tenho K5, sim, mas tem que baixar os dados do frequencímetro, tem que saber usar. Mas isso não sei, porque a frequência cardíaca é a prima pobre, né? A gente tem VO2, tem trabalho, mais nós ali no Locomotion, mas não, tem que saber também baixar os dados de um frequencímetro, para tu ter lá os dados ao longo do tempo. E tem aluno que não quer aprender isso, porque envolve tempo, né? E tem que investir nisso, tá? Tem que investir nisso porque isso permite outras coisas para vocês, né? Uma qualidade do trabalho muito melhor. Bom, aí Quevedo aí confirmou também com esses exemplos. Bem legal, Quevedo, ter os exemplos aí, cara. Mas, gente, fico por aqui, tá? Pela questão de tempo, vou dar um breakzinho aqui na gravação.